Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari. Eu gostaria de começar desejando um feliz ano novo, que a gente possa continuar tendo essa troca aqui no canal nesse novo ano e que consigamos também realizar nossas vontades neste novo ano, assim como fazer os ajustes necessários diante dos desafios que podem surgir. Mas meus votos aqui ficam para que o ano seja próspero, que o ano seja bom e que a gente consiga aquilo que desejamos, tá? Então hoje a leitura é para entender como será o ano de 2022 através do oráculo da coruja. Então eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela rosa, número 2, a vela azul ou número 3, a vela amarela. Vamos começar aqui. Vela rosa. O ano de 2022 para o grupo de número 1. Deixa eu só ajustar aqui para caber todos os meses. Certo, então vamos lá. Bom, aqui o começo do ano, no mês de janeiro, a energia do universo. Bem, aqui é um bom mês para você começar a se conectar com saberes maiores, energias maiores, espiritualidade, ou mesmo algum tipo de estudo que possa ampliar a sua percepção de mundo, né? Aqui pede para você não só estudar, mas também para você buscar colocar em prática aquilo que você está estudando, aquilo que você está conhecendo, né? Como algo que possa aí trazer um benefício não só para você, mas para a humanidade ou para as pessoas com quem você se relaciona também. Então aqui é como se chamasse essa conexão para esse novo ano, para esse novo início, essa nova jornada, né, que você vai percorrer ao longo desses 12 meses, pedindo muito essa conexão, pedindo muito esse reconectar, caso você tenha perdido a conexão com as suas vontades, com seus desejos, com saberes maiores, com espiritualidade maior, caso você se interessa por essas questões, né, de religião ou de espiritualidade. Então aqui está muito favorável para você nesse sentido. Lembrar dos porquês que te motivam a fazer as coisas, lembrar dos propósitos que você quer viver, dos sonhos que você quer realizar. Então tudo isso sendo um motor para que você comece a dar os primeiros passos. Mas ainda que não é tanto uma questão de já começar fazendo tudo e abraçando o mundo, porque eu tenho que começar a realizar logo. Não. Aqui é para amadurecer o sentimento, é para amadurecer a sensação dos porquês que estão aí na sua vida. Ou então entender esses porquês, né? Então é como se pedisse aqui, num primeiro momento, você se apossando dessas percepções, do que você está sentindo, do que você realmente quer, para então começar a traçar uma estratégia para conseguir isso, tá? Então aqui é mais reconectar mesmo com esse sentimento mais profundo, que vai te dar muito mais motivação, que vai te dar muito mais força de vontade para realizar. Essa carta muitas vezes também fala de que os ciclos são necessários ser vividos, então aqui é o início, é o começo. Então viva esse início, viva essa parte do reconhecimento do que se quer, comece a esboçar os planos, mas não necessariamente você precisa já estar com tudo resolvido, já estar com tudo muito esclarecido dentro de você, tá? É mais esse sentido da reconexão mesmo. Fevereiro, aqui vem a carta do X. Aí sim, fevereiro fala mão na massa, começa, se dedica, faz aquilo que você quer fazer,
né? Busca as pessoas, as situações, as oportunidades para sua vida aqui. E também é como se falasse que esse mês as portas se abrem. Então, um primeiro mês um pouco mais ali introspectivo, ou então um primeiro mês você identificando o que precisa fazer, o que precisa ajustar, o que você quer, para então fevereiro colocar mais a mão na massa, né? Em janeiro você dá os primeiros passos, em fevereiro você já dá passos largos, dá muito mais passos. Março, cura. Bom, aqui fala que é um mês que é como se pedisse para você revisitar aquilo que não está tão adequado assim e começar um processo de cura. Pode ser que seja dentro dessas questões de propósito, de desejos que você quer alcançar nesse ano de 2022, mas também pode falar que talvez agora é o momento de você alinhar seus projetos, suas conquistas com um processo de cura aqui, com um processo terapêutico, porque talvez em fevereiro, também em janeiro, você vai se deparar com certas questões que vão precisar ser transmutadas, né? Então é rever aquele passado que ficou mal elaborado dentro de você, que pode ter ficado uma mágoa, um ressentimento, e aí é olhar para aquilo, tentar dar um novo sentido, né? Que a gente fala que é o ressignificar, ou mesmo redimensionar a questão que foi vivida, ou então olhar para aquela situação e falar, agora eu coloco um ponto final, não quero mais lembrar, me magoou, me machucou, mas também não vou deixar que isso me consuma. Então, é como se pedisse para olhar esses gatilhos, olhar o inconsciente aqui, porque pode ser que esteja mexendo com você nesse sentido. E março é um mês crucial dentro da astrologia. Estarão havendo alguns fenômenos ali dentro do simbolismo astrológico. Outros meses também serão períodos mais delicados, mas março tem muita coisa acontecendo e vai ser até natural termos que revisitar certos padrões, certos comportamentos. E aí aqui para você vai ser um ótimo mês para olhar. Aqui inclusive pode falar que seja um mês que isso fica mais fácil para ser depurado, tá? Abril, saiu a carta da ilusão. Aqui é continuar esse processo de observação do seu interior e começar a identificar outras batalhas a serem lutadas por você. E é dentro desse aspecto da ilusão. O que você está enxergando que talvez não represente a realidade como ela é. Aonde estão suas expectativas exageradas? Porque a expectativa é normal todo mundo ter, faz parte do ser humano. Tá? Esses pensamentos, a criação de um sentimento para algo. Porém, as expectativas têm que ser ali dentro de um equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio é permitido, é possível ser vivido. Perdão. Mas vai falar nesse aspecto. Observe suas expectativas irreais, observe as suas ilusões, aquilo que você projeta no outro e que pode não estar reverberando de fato, porque não tem viabilidade para o outro. Né, cumprir com aquilo, ou mesmo você também, observar se você não está trabalhando demais, se você não está se dedicando demais, sem ter uma pausa, sem ter um descanso, sem ter um equilíbrio. Então, abril vem muito para quebrar essas expectativas do tipo, a gente tem que estar sempre fazendo ajustes, a gente tem que estar sempre redirecionando a rota em algum sentido, porque situações vêm, adversidades vêm e são oportunidades para a gente recalcular mesmo. E pensar, bom, acho que assim funcionou até aqui, agora eu preciso me transformar. Então vai ser um mês que vai cobrar, de certa maneira, isso de você, né? A quebra das ilusões, que pode ser um processo muito doloroso, mas ao mesmo tempo é um processo libertador, tá? Maio, aqui sai o poder, né? Deixa eu botar aqui. Aqui sai o poder na carta, na casa de maio, mostrando que, passando nesse processo de cura, de perceber suas ilusões, você pode realmente tocar no seu poder interno de realizar com muito mais clareza, com muito mais objetivo e sabendo quais são suas virtudes e quais são os seus desafios. E isso é algo muito bom, porque é como se nada mais pudesse te atingir a tal ponto que fique insustentável, porque você já conhece um pouco sobre você, você sabe as suas fortalezas, como também você sabe aonde você pode cair, mas como você pode se reerguer. Então, é uma carta muito poderosa nesse sentido, e maio vai te mostrar isso.
Maio trarão eventos e situações que você vai conseguir se dar conta desse poder que você tem, de que você não é aquela pessoa do início do ano, você não é ainda aquela pessoa que viveu aquela situação X, você já viveu outras coisas e já se transformou aqui. Então não se identifique com aquela pessoa que naquele lugar fez aquilo que dava para ser feito dentro das condições que tinha, porque era o seu estágio ali, né? E isso pode ser que você perceba isso com relação a uma pessoa, né, que é você, lá do passado, de 10 anos atrás, que quando faziam determinada coisa reagia de tal modo. E aí, de repente, hoje você vê que não repete mais o padrão, porque naquela época era aquela pessoa, com aquela consciência, com aquela sabedoria, com aquelas experiências. Então agora mudou. E aí aqui você vai se reconectando com essa nova visão de si, sabe? E percebendo que o poder está nas suas mãos hoje, né? Neste momento aqui, desse mês de maio. Então o poder vai estar nas suas mãos. E você já não precisa mais se identificar com aquela pessoa do passado ou aquela pessoa que viveu aquele evento e reagiu daquela maneira. Até porque você já passou por processos aqui, tanto de cura quanto de perceber suas ilusões. E aí nós viemos aqui para o mês de junho, compaixão. Agora é momento de você conseguir se doar um pouco mais para os outros. Enquanto aqui existia uma energia de autocentramento do que você estava vivendo, quem era você, quais são as suas expectativas, quais são seus medos, suas inseguranças, o que você precisa olhar para trás, assim, o que você precisa olhar, né, curar, enfim, não necessariamente está lá no passado, mas algo que é importante ser olhado, ser visto, com a carta da cura, você se conectando com suas vontades e fazendo. Então, aqui todos esses meses puxam muito para você se aprimorar. E aí a carta de junho vem, agora é o momento de você se doar, é o momento de você colocar isso para fora, é o momento de você compartilhar com as pessoas, é o momento de doação. Então pode ser tanto um período bacana para você fazer algum tipo de obra assistencial, né, praticar algum tipo de voluntariado, como também você, com as pessoas ao seu redor que você convive, você se doar para essas pessoas, porque aqui você já tem o suficiente e você consegue. Essa carta do poder fala você conseguindo reunir energia suficiente para fazer a sua vida girar, para fazer as coisas acontecerem, e agora de um lugar muito mais seguro, muito mais confortável em estar dentro de você mesma ou você mesmo. E aí a carta da compaixão no mês seguinte vem complementando isso. Agora é hora de você colocar toda essa sabedoria, tudo isso que você percebeu de si, o seu melhor lado para a serviço dos outros, né? Para as outras pessoas também te verem, te perceberem diferente, verem que você também pode colaborar com a sua existência, porque a sua existência é importante. Então, provavelmente você aqui já vai ter essa consciência e sabe que você pode oferecer algo em troca. Não precisa ser muito, não precisa entrar aqui no modo de salvador, mas ao menos num modo em que você sabe que pode compartilhar algumas coisas, seja um ombro amigo, seja uma palavra, uma ajuda financeira, uma ajuda material, ou o seu tempo, né, o seu carinho. Então, aqui está muito favorável para isso no mês de junho. Quando quando chegamos aqui no mês de julho, saiu a carta da raiva. O mesmo fogo que destrói, constrói. Aqui é como se mostrasse que você tem um motor muito mais potente aqui neste mês para fazer as coisas acontecerem. A raiva é um sentimento que, se bem canalizado, você consegue transformar muita coisa, porque você usa a emoção em prol da mudança que você quer. Se você tem raiva de uma situação, se você não quer que aquilo se repita, essa força, esse querer, esse desejo muito intenso pode virar combustível para o seu movimento, né? O combustível para colocar ali no carro e fazer você seguir em frente, fazer as mudanças que precisa. Então, essa carta vem falar que neste mês você tem mais poder nesse sentido, né? Você aprender o equilíbrio tanto da sua energia quanto a energia da troca, resguardar, entender quem você é, mas ao mesmo tempo compartilhar com o mundo, ir para fora, tanto com a carta do poder quanto da compaixão. Aqui no mês de julho você chega com a carta da raiva,
mostrando que as suas emoções podem servir a um propósito maior. Os seus sentimentos podem ser bem canalizados aqui e fazer muita coisa acontecer, né? Então, se tem questões na justiça, se tem questões de ajudar alguém, e aí você consegue ter voz, ter energia para lutar, para fazer a mudança acontecer aqui. Se tem alguma situação no seu trabalho, ou mesmo no seu relacionamento que você queira mudar, ou que você queira melhorar, esse mês fica um mês muito propício e muito fácil para que você consiga realizar isso. Porque você pode usar desse sentimento, dessa vontade, desse puro desejo para direcionar para o objetivo que você quer alcançar. É claro, essa é uma carta de dualidade. Você tem que perceber que essas emoções elas podem te destruir. Mas aí é só lembrar do processo que você já passou nesse início de ano, né? Nesses outros meses aqui, que muito foi avançado, muito foi percorrido, uma trilha aí foi percorrida, então você não precisa entrar para esse lugar das emoções arrebatadoras, as emoções que fogem do controle, tá? Porque não é que não deva fugir do controle, porque se fugir do controle, paciência, pode ser um processo até natural. É normal você não conseguir conter o fogo, sabe? Mas depois, com as estratégias e atitudes corretas, você pode controlar o fogo, você pode controlar as emoções. Então é lembrar disso. Por mais que venham emoções muito intensas, é possível ter esse controle. Não é para abafar essas emoções logo de cara, mas é para dar a condução correta desse fogo, tá? Então aqui tanto tem um conselho quanto um alerta. E aí viemos aqui para agosto, chegamos em agosto, com a carta do aprendiz, né? Mostrando aqui você conseguindo fazer uma melhor reflexão de tudo vivido. Então, pode ser um momento de balanço na sua vida, em que você começa a olhar para os eventos e tentar aprender algo, ou mesmo olhar para os eventos e tirar proveito deles, né? Identificação de certas coisas, identificação de quem você tem se transformado, identificação do outro. Aqui é como se o seu olhar estivesse muito atento, não só para si, mas também para os outros. Você conseguindo perceber melhor quem são as pessoas, as máscaras sociais que são usadas, tá, aqui neste momento. E aí você consegue caminhar melhor, porque você vai estar com essa intuição aguçada, você vai estar com essa percepção aguçada, conseguindo identificar hora de movimentar, hora de ficar mais na sua, né? Hora de falar, hora de não falar tanto. Então, aqui vai ter muito esse lugar de situações que fazem com que você aprenda, que fazem com que você observe mais e talvez haja menos, ou observe mais e fale menos, porque a sua atenção vai estar voltada para isso, para captar o que a maioria das pessoas não vão conseguir captar, ok? E aí a gente chega em setembro com a carta da fonte. Um mês muito bom para que você se reconecte, assim como lá no início, no universo, você se reconectou. Um bom mês para dar essa energização para você, se conectar de novo, mais uma vez. Talvez porque que teve muito processo, teve muitas experiências, como já falei, mas muito processo também, sabe? Muita depuração, muitas ações em que você vai estar aqui aprendendo a se doar, vai estar aprendendo a canalizar os seus sentimentos, vai estar observando toda a situação, fora essas cartas do início do mês de poder, ilusão, cura. Aqui é como se você precisasse recarregar suas baterias, recarregar sua energia, se reconectar. E o interessante é que essa fonte aqui eu sinto muito mais uma conexão com a natureza em si do que talvez com o universo, né? De uma maneira muito ampla, de uma maneira até de se reconectar com o invisível. Nessa carta da fonte eu já vejo o contrário, você se reconectar com a natureza. E a natureza é natural, né? Assim, até é engraçado falar assim, mas é no sentido de que a natureza da Terra é o estado natural da Terra. Talvez se fossem outros mundos seriam outros tipos de natureza, né? Ali. Mas aqui é como se pedisse para você reconectar com a Terra.
O que é natural na Terra? É estar em meio a rios, mares, cachoeiras, florestas, enfim, tudo que se remeter a esse lugar da naturalidade primordial desta terra, né? Com animais também faz todo sentido. Então, aqui é como se pedisse para você recarregar suas energias, agir com mais cautela, né? Assim, é como se até aqui pedisse para você não fazer grandes movimentos. É claro que se precisar fazer movimentos importantes, não é para deixar de fazer, mas é fazer com cuidado, é fazer com cautela, é fazer com calma, sem afobamento, sem preocupações exageradas naquele momento. Né? Se você precisar lançar algum tipo de produto, algum tipo de serviço, se você quiser batalhar por uma promoção, por um concurso público, tudo isso, né, nesse âmbito de trabalho, de afazeres, especificamente, buscar trabalho, enfim, é como se pedisse assim, olha, vai mais num lugar de calma, não tanto eu preciso estudar 1000 horas, eu preciso entregar todos os currículos, ficar o dia inteiro na rua entregando currículo, ou eu preciso trabalhar muito para mostrar serviço, para ganhar aquela promoção. Aqui faz o que precisa ser feito, bem feito, mas você não precisa exagerar, porque vai ser um mês que vai pedir essa tranquilidade maior para lidar com as situações, tá? Até porque você foi movimentando muito bem por todos esses meses, e aí sempre chega um momento que você precisa de um lazer, que você precisa de um descanso, de umas férias, ou mesmo de fazer as coisas um pouco mais lentamente, até para o seu organismo também não se sobrecarregar, tá? Então, setembro a gente tem essas características. Outubro. Outubro saiu a carta da perspectiva. Então, aqui pede o observar e se debruçar sobre novas possibilidades, buscar também essas novas oportunidades, esses novos olhares, novas soluções. Então, seria aqui o pedido de um mês em que você consiga abrir o seu leque de visões, de oportunidades e ver que existe muito mais situações e pessoas e possibilidades do que você poderia imaginar. Abrir a cabeça mesmo nesse sentido, de ver que é possível aprender coisas novas, de ver que é possível lidar com o diferente, principalmente em outubro, né? Que no Brasil a gente vai estar passando por um momento eleitoral. Então aqui seria muito importante você talvez não entrar nesse lugar de eu já tenho uma verdade pronta e essa é a verdade única. Mas você dá espaço para outros tipos de verdades. E aí todo mundo convivendo com as suas meias verdades e conseguindo se relacionar a partir de um lugar mais tranquilo, tá? Novembro, a gente tem a carta do renascimento, então pedindo para você a transmutação de algo que está velho para realmente um renascimento daquilo, né? Então, até talvez aqui influenciado por essas novas perspectivas, né? Esses novos olhares, você falar, ok, tem coisas que eu posso deixar para trás, tem coisas que acho que não funcionam mais para mim. E aí esse é um mês catalisador para essas mudanças. É um mês que você fala, o que funciona fica, e o que não funciona, vamos tentar ajustar ou vamos deixar de lado mesmo, né? Às vezes você precisa sair da batalha. Às vezes não é continuar batalhando, às vezes é simplesmente falar, ok, me dou por vencida, me dou por vencido, bandeira branca. Não quero mais estar aqui, nessa situação de batalha, sabe? Ou então você falar, vamos traçar novas estratégias para essa batalha, mas é preciso fazer a transformação aqui. Aquilo que você continua fazendo, que você não está vendo resultado, hora de mudar. E você conseguirá fazer essa mudança porque já caminhou por todos esses meses e todos esses meses te preparam sempre para o mês seguinte, né? Para o próximo mês, para o próximo passo na jornada. Então tenha sempre consciência de que você já terá aqui a fortaleza necessária para fazer as transformações. E não só a fortaleza, mas a sabedoria. Agora, mês de dezembro, o último mês para finalizar a jornada de 2022. A carta da transformação. Aqui, vamos lá. No mês de novembro, esse renascimento é como se fosse um chamado para você.
né? Você sente que é hora, que é importante, que vai fazer sentido essa transformação. E olha que interessante, em dezembro sai a carta da transformação, você conseguindo de fato implementar essa mudança. Eu acho, e foi o que eu senti aqui, que essa mudança já começa em novembro. Porém, em dezembro ela se solidifica, ela se estrutura como algo que se tornou sólido, né? Como algo que se tornou base, do tipo, não é aquela mudança que você fala, eu consegui por 3 semanas, depois eu voltei para aquele padrão. Não, aqui é você realmente empenhado em continuar nesse novo padrão, né? nessa transformação de fato. E aí aqui tem uma mensagem muito bonita que é para o final do ano, né? Assim, que também é até algo que pode te chamar para uma reflexão de final de ano, o que você deseja para 2023 e tudo. É olhar para trás e ver o quanto você viveu os ciclos das coisas e o quanto você conseguiu iniciar e fechar, reiniciar e fechar. E aqui é muito importante ter essa consciência de que é possível viver ciclos, podem ser muito desafiadores, mas que a gente está o tempo todo morrendo e renascendo várias vezes nessa vida. E às vezes a gente não tem essa percepção de que a gente consegue encerrar ciclos, de que a gente consegue finalizar certas situações e até se sentir, não se sentir, mas até comemorar por isso. Porque às vezes a gente vai vivendo e pensa, nada de novo está acontecendo, ou então as mesmas coisas sempre acontecem comigo. E quando você olha para trás, você vê que não, que a cada momento que você estava subindo na espiral da vida, você foi galgando mais um degrau, você foi subindo mais um pouco. E ainda que quando você olha para trás e fala, nossa, acho que eu não caminhei tanto assim, mas é porque talvez você está ali vendo de um ângulo da espiral que você não tem essa dimensão. Mas se você está caminhando, porque muitas vezes falamos, né, a evolução ela não é uma linha reta, uma linha crescente. A evolução é em espiral. Então, determinado ponto desse trajeto, você pode não ter a real dimensão de que você evoluiu, de que você progrediu, mas existiu de fato esse progresso, tá? Então aqui vale para o final de ano essa reflexão de eu conseguir viver ciclos, eu conseguir ir de um ponto a outro, eu conseguir depois voltar naquele ponto, melhorar aquele ponto e sempre nesse lugar de ir vivendo e de ir melhorando e de ir me aprimorando, me ajustando, sempre que a necessidade batia na porta, tá? Mas aqui um ótimo ano, um ano de muito progresso, um ano de muitas boas reflexões e com altos e baixos, né? Carta de cura, carta de ilusão, nem sempre é fácil. Carta da raiva, ter que lidar também não é fácil. O aprendiz também, porque às vezes é desconfortável aprender ou reaprender, né? Mas ainda assim, e também ver as perspectivas diferentes, mas ainda assim eu vejo que é um ano muito bom, um ano muito transformador, que você não sai da mesma forma que você entrou, tá bom? Então essa aqui é a leitura para você. Se gostou, curta, comente, compartilhe também este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Então, vamos lá. Grupo de número 2, vela azul. Como será o ano de 2022 para você? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Certinho. Bom,
Deixa eu ver se tá pegando. Então, vamos lá. Aqui, para você do grupo de número 2, você começa o ano, mês de janeiro, com a carta da iluminação. Ou seja, aqui você fez um bom balanço, um bom diagnóstico do ano de 2021. E é como se mostrasse que você já tivesse acordado para muita coisa. Você já entendeu muita coisa, você já compreendeu processos, compreendeu o que você precisa transformar, compreendeu aquilo que está funcionando, aquilo que dá para continuar. Então é como se você já tivesse chegado num ponto de evolução muito satisfatória. E aí essa evolução, ela não se dá do tipo, você iluminou de um jeito muito estrito, né? Porque a palavra é iluminação, logo você iluminou. Mas é no sentido de que você conseguiu iluminar certas questões. Você conseguiu ver certas coisas e que para o seu processo hoje, isso já é muito bom, já está muito adequado, já está perfeito para esse momento da sua vida. Então, por mais que você possa julgar e se sentir assim, não, ainda tenho muito que melhorar, ainda tenho muito que fazer e aprender e evoluir, de fato, pode ser uma verdade, mas ao mesmo tempo reconheça as partes suas que você já iluminou. E o iluminar não quer dizer que você agora pode ser santificado nesses assuntos, mas é que agora você pode ver com mais clareza, com mais consciência. A iluminação, pelo menos na minha percepção, e eu posso estar errada, é claro, mas na minha percepção a iluminação você conseguiu colocar a lâmpada naquele quarto escuro. E aí, quando você está lá em cima botando a lâmpada, ilumina e você vê da escada todos os cantos que precisam ser limpos, todos os cantos com teia de aranha, todos os cantos que ainda tem sombras, porque tem móveis que fazem uma sombra ali e tal, você vê com mais clareza. Então, nesse sentido, para mim, é iluminação. Não quer dizer que você é uma pessoa que, se passar dessa para melhor, vai para o mundo dos anjos, digamos assim, sabe? Porque eu também não posso dizer sobre a trajetória do outro, né? Mas aqui é como se falasse assim, olha, você já está conseguindo colocar lâmpadas em alguns quartos e você está conseguindo iluminar certas questões, né? E ali, com a luz acesa, fica mais fácil não repetir erros. Com a luz acesa, fica mais fácil você não cair nos mesmos lugares sombrios, entende? É como se essa luz fosse seu guia, né? Seu guia no sentido assim, fosse a lamparina que você precisa para se locomover em meio à escuridão. Então não quer dizer que essa iluminação seja que você não tem mais defeito, ou desafio, ou sombras e inconsciente. Só quer dizer que você já consegue agora ter um pouco mais de dose de consciência do que de não ver as coisas, de não perceber as coisas, tá? E aí aqui a gente tem o mês de fevereiro trazendo a energia do apego. Então aqui é como se falasse assim, é um mês que depois que você conseguiu colocar a lâmpada naquele quarto escuro, tá na hora de ver certas situações desse quarto que precisam ser limpos ou que precisam ser rearranjados, né? Colocar os móveis e os objetos nos devidos lugares. E aqui vem um mês para você olhar para a questão dos seus apegos. Você já conseguiu ver, você já conseguiu reconhecer. Agora é hora de buscar ferramentas para lidar com estes apegos ou para lidar com as questões de sombra que você pode estar enxergando neste momento, tá? E aí, na energia de março, vem a energia da coragem. E é uma ótima energia, porque depois de ter que se defrontar com desafios, né? Porque não é fácil olhar para emoções, para sentimentos, para traumas, para inseguranças, medos, que quer que seja que tenha nesse quarto. Não é fácil olhar para os apegos também. Agora que você olhou na iluminação, que você traz aqui em fevereiro, perceber que precisa de ferramentas para lidar com este apego, no mês de março vem a coragem. No mês de março vem você conseguindo se desapegar. No mês de março vem você conseguindo ter coragem para se guiar, para viver de acordo com como você quer viver, de acordo com as coisas que você sente que é preciso deixar para trás com esse apego, né? É preciso se libertar. E aí aqui em março você com mais coragem, não só coragem para finalizar processos, mas também uma coragem do tipo, eu já tive que observar essas dores, essas situações difíceis e agora eu
eu me sinto mais entusiasmada ou entusiasmado, eu me sinto com mais força para poder trilhar a minha vida, né? Eu tenho mais coragem para viver, eu tenho mais coragem para lidar comigo mesma ou comigo mesmo, eu tenho mais coragem para bater de frente com as situações, né? E me colocar diante das situações também. Então é um mês muito marcante, muito forte, mês de março. E inclusive, astrologicamente, é um mês que pode ser muito desafiador para a humanidade, tá? Astrologia, assim como o tarô, prevê tendências, não quer dizer que vai ter que se concretizar, mas indica, assim, períodos desafiadores para gente em março. E aí aqui essa carta da coragem mostra que você vai conseguir ter certo centramento para lidar também com as situações. Até porque provavelmente o que você viveu em 2021 ou o que você viveu dentro desses anos mais difíceis que a humanidade passou, né, devido à pandemia, aqui você sente assim, nossa, eu já vivi tanta coisa, eu já tive que superar tantas questões por causa desse momento turbulento do mundo, que eu acho que, beleza, eu vou encarar o que vier aqui em março, sabe? Eu tenho força para isso, eu tenho coragem para isso, né? Já caí, já me levantei, então agora só vamos, porque vai dar certo, tá? Então aqui tem o entusiasmo, tem até um sentimento muito mais propositivo, do tipo, qualquer coisa que vem pode ser superada. Eu já superei muitas situações, tá? E aí, mês de abril vem a carta da raiva. A carta da raiva vai falar que é um mês em que depois dessa coragem toda, você consegue canalizar os seus sentimentos, canalizar as suas emoções. Ainda que venha um sentimento mais desafiador, é como se você pegasse esse sentimento e falasse, ok, isso aqui não vai me destruir. Isso aqui vai ser combustível para eu alcançar tal coisa que eu quero. Isso aqui vai ser combustível para eu lidar com a situação. Isso aqui vai ser combustível para eu cortar situações ou me posicionar em situações. Enfim, é como se essa raiva ou qualquer outro sentimento que apareça fosse o gatilho para você mudar o estado das coisas, né? Então, como está, você fala, não, aqui eu senti isso, eu vou resolver isso. Eu tenho esse sentimento, então eu preciso fazer tal coisa. Você tem muito mais força aqui, e muito porque vem desse mês de março, você botando a sua força, botando a sua energia nas coisas para realizar, e abril continua essa mesma energia, tá? Aí maio, a gente tem a carta da cura, então pedindo para ser um momento em que você se volta para dentro, para que você olhe algumas questões que precisam ser trabalhadas, que precisam ser reconhecidas, vistas, ou mesmo situações que você realmente precisa fazer algo de definitivo, do tipo, preciso curar isso, e aí você indo atrás. Até me vem intuitivamente aqui certos tipos de terapia, se for do seu gosto, se você se sentir tranquilo em fazer terapias alternativas, ou tranquilo, né, para fazê-los, pode fazer, mas é claro, com todo cuidado, opte também por terapias convencionais se você conseguir. Essa mensagem não é para todos, mas quem puder, quem tiver disponibilidade de tempo, quem tiver recursos financeiros para isso, pode ser um mês muito interessante. E me vem muito na intuição terapias diferentes, tá? Terapias talvez não convencionais, mas isso tem que estar dentro de você de acordo, tá? Porque a gente sabe que algumas terapias não convencionais podem levar a gente para um lugar muito difícil de sair depois, porque justamente não tem as ferramentas da terapia, realmente psicoterapia, né? Que não tem essas ferramentas de psicoterapia que faz com que a gente consiga ali um equilíbrio pautado em métodos científicos, tá? Mas se você se sentir confortável, busque, né? E qualquer reação adversa, procure um profissional qualificado, principalmente da parte de psicologia, para poder te orientar melhor. Mas aqui não está descartado as terapias não convencionais, se você gostar. Repito, tá? Não é nada obrigatório que eu digo aqui para ser feito. Bom, aqui em junho, aprendiz, momento em que você, depois desse processo de cura de maio, você conseguindo perceber os aprendizados, o porquê das vivências, o porquê das limpezas que você fez, você conseguindo entender de uma maneira mais profunda que certas situações vieram para te amadurecer, que certas situações vieram para fazer você olhar de um jeito diferente para a vida,
que algumas outras situações talvez não foi justo você ter vivido aquilo e não merecia também viver aquilo. Pode ser um sentimento que venha e que não tá de todo errado, porque nem tudo a gente necessariamente precisa passar, né? Mas que talvez era vivência do outro que você teve que viver ali, né? Era questão do outro, e aí você foi uma peça no quebra-cabeça para poder viver aquilo, mas não necessariamente seria justo, porque a gente sempre tem opção de fazer diferente, a gente sempre tem escolha. É que às vezes a pessoa não consegue ver que tem escolha, né? Que pode ser diferente. Mas aí é uma percepção dela, talvez uma percepção mais rígida dela. Mas outras pessoas de fora podem ver assim, ué, mas por que você não foi por esse caminho? Por que você não optou fazer tal coisa, de tal jeito? Então, a gente sempre tem escolhas, é porque às vezes no momento a gente não consegue enxergar. Né? E às vezes as pessoas fazem coisas com a gente e que não era justo, mas é porque também aquelas pessoas não conseguiram ver que não precisavam continuar perpetuando aquele ciclo, tá? Eu sei que aqui pode entrar em certos temas delicados e para pessoas que têm vivências delicadas, mas eu não acredito nessa coisa de que, se eu passei por uma situação ruim, eu mereço. Não, não. Né? Se você provocou e se o outro provocou, ainda assim, eu não acredito que as coisas sejam tão deterministas assim. Porque, sei lá, existem leis que dizem que era merecido e a gente escolhe tudo. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a isso, mas eu não sou uma pessoa que detém todas as verdades, então eu posso estar equivocada, né? Mas eu gosto de viver assim, a partir dessa convicção que eu tenho, tá? É claro, tem situações que às vezes realmente nós provocamos, nós procuramos, enfim, a gente também não conseguiu ver que tinha saída, né? Mas nem sempre somos vítimas, mas também nem sempre somos os algozes, tá? E até de outras vidas também. Não vou muito por essa linha. Então aqui, esse mês de junho é um mês que você começa a perceber esse tipo de coisa, tá? Tanto os aprendizados, tanto o que era para você mesmo viver, tanto aquilo que você achava eu não precisava viver, mas me ajudou em certos sentidos, né? Às vezes aquilo que você viveu não foi legal, mas isso te alertou para algo que você não repete, ou que você não faria, né, hoje. Então, enfim, aqui as reflexões podem te trazer para lugares muito interessantes, mas a gente não precisa entrar necessariamente sempre nesse lugar de vítima ou de algoz. Entre num lugar de observador, porque aí acho que até a vida fica muito mais leve, né? Olhe para a situação como atores. Então, aquelas pessoas que estão ali naquela situação são atores, mesmo que eu me veja ali. Na verdade, eu sou só um observador. Meu espírito é um observador. E aí, a cada situação, eu encarno um papel. E às vezes eu tô certa, às vezes eu tô errada. Meio que nessas reflexões, tá? E aí a gente vem julho com perspectiva, mais uma carta e de novo, trazendo novos aprendizados, trazendo novos olhares, trazendo novas percepções sobre a realidade. Então aqui é como se pudessem vir certas situações e provas ou expiações, enfim, para você quebrar um pouco com essa perspectiva, quebrar um pouco com as suas caixinhas estreitas de como é o mundo, de como tem que ser o mundo, de como as coisas deveriam funcionar. Porque às vezes a realidade vai ser totalmente diferente dos nossos ideais, né? E às vezes a gente tem ideais e a gente nem consegue implementar esses ideais na nossa vida prática. Então, aqui é meio que esse jogo da flexibilidade para com si mesmo e para com o próximo. Isso é julho. Agora, agosto vem o renascimento. Muito provavelmente vindo dessas novas percepções, dessas novas energias e olhares e entendimentos sobre si e sobre o mundo, desencadeando esse processo de renascer, desencadeando esse processo de perceber que tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Comportamentos, padrões, pessoas, situações, enfim. Para cada caso vai ser um caso, mas aqui é como se esse renascimento pedisse para você identificar coisas que não estão funcionando e ver se ainda dá para funcionar de um outro jeito ou não dá. Então é melhor deixar ir, né? Essas são as reflexões aqui para o mês de agosto. E aí quando a gente chega em setembro, a carta do poder. Uma carta muito boa, mostrando que depois desse processo de fênix que você vai passar aqui,
você chega nesse mês com muito mais fortaleza, com muito mais segurança de que você pode se apoiar em si mesmo ou em si mesma, de que você consegue caminhar, de que você consegue conduzir a sua vida da forma como você quer, né, e gostaria, e aí você consegue implementar. Então é uma carta muito boa, falando que depois dessas tormentas, situações difíceis, que vem aqui da cura, do aprendiz, da perspectiva, do renascimento, que ao mesmo tempo vai trazer coisas boas, mas também vai trazer desafios. O mês de setembro é a sensação de que você consegue conduzir o seu caminho, consegue fazer as coisas a partir do seu jeito, consegue ter flexibilidade quando precisa. Então aqui é como se você sentisse que tem mais domínio sobre si, sobre suas vontades e sobre o seu jeito de operar na vida. Então, setembro. Outubro, a gente tem aqui a carta da resiliência. Então, é um período que também, astrologicamente, vai ser um pouquinho conturbado, mas talvez não tanto pela linha dos astros, mas pela linha do Brasil, que a gente sabe o que a gente vai estar passando, né? Que vai ser um momento de certa maneira conturbado aí, começando em outubro, final do ano, novembro, dezembro, terão alguns aspectos no céu que vão desafiar a humanidade, que vão desafiar o Brasil também, que toca, né, no mapa do Brasil. Então, a resiliência aqui neste momento traz muito uma mensagem de que agora é momento para você descansar um pouco, é momento para você ser mais flexível e saber que se as coisas não saírem da forma como você planejou, como você programou ou como você gostaria, é preciso ter resiliência aqui. Os ânimos estarão um pouco mais aflorados nesse período, num contexto geral. Então pode ser que pessoas e situações motivadas por qualquer situação que esteja acontecendo na vida delas ou dentro da nossa sociedade, coloquem certos obstáculos e certos desafios na sua vida. Às vezes, aqui até você também pode estar passando por processos, né, de ter que lidar com o seu poder, mas também ter que agora lidar com o outro, ter que agora lidar com a demanda do outro. E aí você precisando ter essa resiliência para lidar com o meio social, né, como um todo. Então, aqui é como se pedisse assim, pega leve com você e pega leve com o próximo, tá? Porque podem ter situações que às vezes não estão dentro do seu controle, e como esse mês aqui anterior o poder estava nas suas mãos, então aqui você consegue ter mais controle sobre você e sobre o que você quer e ver as coisas caminhando. No próximo mês, né, que é o mês de outubro, já fica um pouco mais atravancado aqui. E aí você precisa abrir mão desse controle, de querer controlar, de querer pegar esse poder todo que você tem, você já sabe que você tem, e colocar ali a todo custo. Então aqui pede a flexibilidade, você não perdeu o seu poder, mas aí aqui precisa ter jogo de cintura. Mês de novembro, recolhimento. Então agora sim, se você puder tirar uma férias, se você puder descansar de verdade, promover tempos de lazer, com mais, como se diz? Me fugiu a palavra. Com mais, assim, aparecendo mais, né, nesse mês, você conseguindo promover tempos de lazer com mais recorrência, com mais frequência. Vai ser muito bom, porque é uma carta que pede o descanso, a pausa, o respirar de novo, o parar. Então, se você conseguir, é claro, mas novembro estará favorável também para você se voltar um pouco mais para dentro, ficar mais introspectivo ou introspectiva, refletir um pouco mais sobre as situações, falar menos, observar mais, né? Vai ser muito bom aqui, tá? E lembrando, a gente vai estar passando por um céu um pouco mais desafiador no mês de novembro, que culmina no ápice ali em dezembro, mas esse mês de novembro até pode ser muito interessante para você recarregar suas energias, tá? Até para lidar com o fim do ano. A gente sabe que quando também chega o fim do ano, né, as pessoas já estão mais cansadas, já estão mais esgotadas, então é natural que a gente sinta essas energias e também a gente meio que vai no fluxo, vai na onda desse ir mais devagar e pensar numa viagem, pensar em entrar em férias ou
pensar em descansar, tá? Então, um ótimo mês para fazer esse recolhimento. E eu nem digo que ele é um momento para você ficar repensando coisas, revisitando situações. Ele é mais introspecção mesmo. Fica você, com seus pensamentos. Não fica indo muito, sei lá, necessariamente para o futuro ou para o passado o tempo todo nessa montanha russa. Não, mas é como se fosse um mês de meditação. Um mês que você deixa as coisas acontecerem. Um mês que você deixa os pensamentos surgirem, sabe? É como se realmente entrasse num estado de hibernação aqui. E aí, quando a gente chega em dezembro, último mês do ano, para fechar essa jornada de 2022, a gente tem a Carta da Verdade. Vai ser um mês que vai pedir para você contemplar que tudo é possível, que existem muitas pessoas por aí com muitas visões, existem tantas formas de viver na Terra quanto pessoas. Então, se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, não sei se esse dado está correto, mas se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então existem 7 bilhões de formas de viver, de pensar, de sentir. Então, existe uma gama de possibilidades aí. E que não existe uma verdade única, a gente vive meias verdades, né? Porque não é porque, para mim, existe uma verdade que a minha verdade é a correta, e também não quer dizer que eu estou errada, né? Então é importante ter essa perspectiva aqui, aceitar a sua verdade, mas também aceitar que o outro vai ter a dele. É a forma como ele cresceu, viveu, aprendeu, a forma que ele foi inserido na cultura que ele foi inserido, a forma que ele recebeu educação de seus pais e de seus ancestrais, tudo isso molda um indivíduo, né? Então não quer dizer que a forma como ele vive está errado, sabe? É claro que se o seu modo de viver coloca em risco a sua vida ou a vida do próximo, isso beira o desequilíbrio. Isso não é bom para ninguém. Mas se a forma como você vive não afeta a vida diretamente de alguma pessoa, se suas ideias não afetam a vida de uma pessoa, né? Se você não tem ideias de querer talvez não ligar para o outro, ou no sentido assim, aquela cultura está sofrendo algum tipo de agressão, mas eu não estou nem aí. Se tiver que dizimar a cultura, dizima. Isso aí é um pensamento disfuncional. Né? A gente precisa se conectar com a humanidade, e a humanidade é querer que a gente perpetue a nossa espécie. A gente não pode continuar achando que é normal certos tipos de violência, né? Então, aí sim, aí eu vejo algo maléfico, uma forma de viver maléfica, tá? Mas, assim, se você falar, eu quero ter um tipo de relacionamento X e o outro falar isso é errado, não. O seu tipo de relacionamento fere diretamente alguém, no sentido de machucar, de talvez até tirar a vida daquela pessoa, então não é um jeito errado, entende? Então é nesse lugar que eu quero levar a reflexão aqui. Quando a gente pode colocar em risco a nossa vida e a vida de outras pessoas, aí sim a gente tem uma crença, um jeito de ver a vida disfuncional e maléfica, tá? Mas você não pode dizer que aquela pessoa não pode viver daquele jeito. Aquela pessoa talvez precise de um tratamento, mas assim, agora você também colocar que certos modos de viver estão errados porque, sei lá, tinha que estar alcançando a iluminação, ou porque viver assim, sei lá, enfim, não sei quais são as questões que as pessoas às vezes vão contra certos grupos, né? Até sei os fundamentos, mas vamos repensar aqui. Será que realmente a gente tem que viver assim, separando todo mundo? Querendo cada um no seu lugar, porque não posso me unir, não posso realmente sentir amor ao próximo? Então aqui essas reflexões mais profundas e mais filosóficas vêm para você em dezembro. Reconhecer quais são as verdades e reconhecer que tem muitas verdades por aí. E que a partir disso você pode também sentir tranquilidade de viver a sua verdade. Se ela for uma verdade que se pauta em princípios bons, se ela for uma verdade que pauta na sua felicidade, que pauta em eu quero ter as coisas, eu quero conquistar, eu quero ter aquilo e tal, mas eu não quero pisar em ninguém para conseguir. Então é uma verdade boa. É seu direito de viver o que você quer viver. É seu direito de conquistar aquilo que você quer conquistar. E aí você também libera o outro para ser como ele quer ser. Porque você se aceita e aceita as suas verdades, as suas vontades, os seus desejos.
bom? Então, essa aqui foi a leitura para o grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo também com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 3, vela amarela. Como será seu ano em 2022? Bom, aqui para o grupo de número 3, você começa o ano com a carta da coragem. Então, é um momento muito bom em que você sente que pode recomeçar, que você sente que é para você as coisas que você deseja, que tem muito entusiasmo, muita força mesmo para perseguir esses novos sonhos que você traçou para você em 2022. Então, é como se aqui você tivesse muita energia para realmente conquistar, para batalhar, para tentar. E aqui você abre o ano muito bem, isso é muito bom. No mês de fevereiro, saiu a Carta da Verdade, pedindo aqui reflexões e percepções alargadas de mundo. Quais são suas verdades? Quais são as verdades dos outros? Reconhecer que tudo pode ser uma meia-verdade, tudo pode fazer sentido, né? Se aquele indivíduo escolheu viver daquela forma, ok, cada um vive da forma como gostaria de viver. E independentemente se essa pessoa está consciente ou não do que está fazendo, né? E aqui você também entra neste lugar de reconhecer a sua verdade, de perseguir essa verdade, de viver aquilo que você quer viver, como você quer viver. Então, fevereiro entra com essa energia não só de reflexão sobre esses assuntos, mas também de você identificando a sua verdade e você indo atrás com força, com a força dessa coragem que você abre o ano. Quando entramos aqui em março, vem a carta da perspectiva. Março será um mês desafiador, astrologicamente falando. Aqui vai ser muito importante, talvez, esse refletir, não tanto para dentro, como foi em fevereiro, esse refletir de você se reconhecer, né? Que aqui em fevereiro pede. Mas março é você refletir olhando lá fora, considerando o outro, considerando o meio, considerando a sociedade. Então pode ser que desencadeie aqui situações e também pode ser que não desencadeie, né? Porque previsões, assim como no tarô, a astrologia faz previsões, aponta tendências, não quer dizer que vá acontecer. Mas caso aconteça, que é importante começar a redimensionar os fatos, os eventos, lembrar lá do passado como você superou os seus desafios e conseguir trazer isso para este momento, caso este momento peça essa análise mais apurada do que vai acontecer no mundo. Repito, pode ser que não venha nada muito drástico de novo, mas é um mês que a gente precisa ficar aí um pouco atento, tá? Abril. Abril sai a carta da resiliência. Então, talvez aqui neste mês de março, depois de todas essas reflexões, assim como fevereiro, você estava com força, você estava com ímpeto, com vontade. Abril vem um momento em que você precisa ser flexível. E talvez aqui as coisas não estejam tanto dentro do seu controle e isso te assustando um pouco ou isso te trazendo insegurança, tá? Mas aí é lembrar, resiliência, a palavra da vez para este mês de abril, porque desafios podem aparecer e podem até começar a aparecer ali em março, mas com calma, com análise, com reflexões, com pensar antes de falar ou pensar antes de fazer, vai te ajudar muito a lidar com a situação. E aí, chegando aqui em abril, é como se pedisse assim, olha, você consegue ser bambu,
né? Que tem além a história do bambu, que o vento vem, o vento assopra, ele vai para um lado, vai para o outro e ele não se quebra. É claro que pode acontecer, né, algum fenômeno real e até geológico de acontecer. E aí eu não tenho tanta sabedoria quanto a isso, né? Não tenho estudos sobre isso. Mas existe essa história. Então aqui é como se pedisse para você, melhor dizendo, para você fluir como a água. Porque aí eu sei, a água ela cria contornos, ela vai buscando o seu caminho. Então aqui é para você fluir como a água, tá? Agora, abril não, maio. Maio você sai aqui com a carta da iluminação, mostrando que talvez durante este processo aqui que você passa nos primeiros meses do ano, você consegue encontrar um lugar mais entendido do que você viveu, do que você está vivendo. Então até saiu essa carta para outra leitura, outro grupo, e eu até falei a minha visão sobre iluminação, a minha visão sobre um ser iluminado, que eu posso estar errada, mas é a forma como eu vejo, como eu acredito. Eu acho que isso faz sentido para mim e também me facilita muito a vida pensar assim, tá? Então, como é que eu vejo uma pessoa iluminada? A pessoa iluminada não entra nesse lugar do santificado, tá? Para mim, a pessoa iluminada, ela é aquela que dentro de um quarto consegue colocar a luz, consegue encaixar a luz e acender a lâmpada, tá? É isso, consegue encaixar a lâmpada e acender a luz. Então, é como se falasse assim, a pessoa já conseguiu encontrar uma escada dentro daquele quarto escuro, conseguiu encontrar a lâmpada e conseguiu encontrar o bocal, né? O fecho, não sei ao certo qual a palavra, mas conseguiu encontrar aquele lugar para você encaixar a luz. E aí ela subiu, encaixou, iluminou todo o quarto. Ela conseguiu ver as coisas que estão no quarto, ela conseguiu ver a sujeira, conseguiu ver o lixo, conseguiu ver aquele móvel que faz a sombra, né? Então a pessoa iluminada é aquela que consegue ter consciência sobre alguns aspectos daquele quarto, sobre alguns aspectos de si. E aí fica mais fácil não cair naquele padrão de novo, fica mais fácil não errar, fica mais fácil fazer o que precisa ser feito na hora que acontece a coisa, né? Então, num quarto escuro, se cai um jarro de flores, talvez ali você fica tateando, tentando ver onde é que caiu. Mas um quarto iluminado, você sabe aonde tem que ir, você sabe a ferramenta que você precisa para limpar aquilo. Então fica mais fácil. E o ser iluminado é essa pessoa que consegue ver com mais clareza as questões, consegue ter ferramentas para lidar com essas questões também, porque ela vê na claridade, ela não precisa ficar tateando na escuridão para entender o que fazer e onde está o problema, entende? Então, para mim é isso. A pessoa iluminada é aquela pessoa que se vigia o tempo todo, é aquela pessoa que mantém a luz acesa. Porque se ela não mantiver a luz acesa, ela pode cair de novo no quarto sombrio, tá? Então eu vejo muito isso. E aqui este mês é um mês que você está nesse lugar de saber onde está a escada, saber onde está a lâmpada, saber onde colocar essa lâmpada e conseguir iluminar esse quarto, que é o seu mundo interior, que são as suas questões inconscientes. Então aqui, quando a gente vem para o mês de junho, você começa a identificar essa sujeira, você começa a identificar esses lugares que faz sombra dentro desse quarto. E aí a gente sai com a carta do apego, mostrando que em junho talvez você se depare com situações de apego, se depare com necessidades de desapego também, né? E veja o quanto que ainda você precisa de libertar certas situações na sua vida. E junho vai estar um mês muito propício para você perceber e também fazer as devidas alterações, ok? E aí a gente vem para o mês de julho, que pede a carta, que vem a carta do perdão e que está pedindo para você esse perdão. Se perdoar e perdoar alguém, ou perdoar alguma situação que você viveu, né? É também se libertar do passado. Não é só se libertar daquilo que está te limitando, que é o apego, mas também se libertar do passado. Então, junho e julho, um momento, um mês que pode trazer à tona questões de ter que revisitar essas memórias ou esses sentimentos que ainda habitam você. E aí, o mês de julho, aqui também vem muito desse lugar da iluminação que você já conseguiu alcançar em maio. E aí agora é o momento de arrumar esse quarto.
né? Então, junho e julho, muito favorável para você arrumar esse quarto, buscar terapia. E aí aqui eu indicaria até uma terapia convencional, tá? Uma terapia com método científico, que é a psicologia. Se for possível, se você tiver recurso financeiro, se você tiver tempo, se você tiver como colocar seu nome na lista do SUS, se você conseguir terapia gratuita, se você conseguir pelo seu plano de saúde, enfim, te ajudará muito aqui, muito mesmo. E você pode entrar na terapia assim, olha, eu quero ver essa questão. Quando a gente terminar de ver essa questão, eu não preciso continuar aqui, eu só quero ver essa questão. Porque ninguém é obrigado a ficar para sempre na terapia, né? Então você pode sim ir lá e falar, eu preciso resolver isso, eu quero resolver isso. Ponto. Quando você sentir que resolveu, não precisa ficar. É claro que é muito bom, né? A gente fazer aí uma terapia mais longa e tudo. Mas aqui não tem a necessidade do tipo, você só se enxerga se você for uma pessoa terapeutizada. Não. Existem também momentos na vida que certas vivências já são terapêuticas, né? Agora, ajuda muito com o profissional, demais. Então aqui estaria muito indicado, mas não quer dizer que você precise fazer isso nesses lugares, tá? E aí vai da sua consciência, vai da sua preferência, vai das suas possibilidades também. Agora, no mês de agosto, saiu a carta da ancestralidade. Eu amo essa carta, porque ela fala e pede pra gente lembrar dos nossos ancestrais. Não só da nossa família genealógica, mas da nossa família enquanto Brasil, ou, enfim, a depender da sua nacionalidade, é claro, mas a família do seu país, a história do seu país, a história da sua família, a história do seu povo, né? Porque às vezes o país não se limita só àquelas pessoas, porque vieram tanta gente de tanto lugar para povoar aquele país, né? Que então envolvem outros tantos povos. E aqui a importância de você olhar para esses aprendizados, a importância de você olhar para a história. Pode ser a sua história, pode ser a história da sua família, como a história de sociedades do mundo, né? Então, aqui essa carta da ancestralidade pede para você relembrar e tentar aprender por aqueles que já passaram aqui antes. Então, por exemplo, às vezes você está aqui e está com uma questão amorosa. E aí vai ser um ótimo mês para você falar com aquela tia, perguntar como é que era quando ela namorava, ou quando ela se relacionava com seu tio, ou com os maridos que ela teve, ou as esposas que sua tia teve, enfim, independentemente, né, de relacionamento aqui, mas ou a esposa especificamente, enfim, é perguntar para aquela pessoa, né, da sua família ou alguém que é importante para você, como foi se relacionar em determinado período, determinada época, né, buscar lá na história como é que eram os casamentos, como é que eram os casamentos naquela cultura, e aí a partir disso aprender alguma coisa. E você se reconhecer e falar, nossa, isso aqui tem um aprendizado para mim. Olha, a gente já evoluiu tanto. É como se pedisse assim, para você olhar para a história e encontrar algo novo e algo que possa te ajudar também. Ou algo que você vai se conectar e falar, poxa, eu tô com as mesmas questões hoje, né? Então por que esse ciclo se repete dentro das relações dessa forma? Tudo isso vai ser muito importante aqui. É como se você pudesse aprender através dos outros. E não só daquela história acadêmica, científica. Não, é aprender através da cultura, é aprender através, tipo assim, não é para você buscar o aprendizado talvez numa linha biológica de ver as coisas ou numa linha muito cartesiana, mas ir na linha da antropologia, ir na linha da história vivida, ir na linha da sociologia, ir na linha dos seus parentes, porque às vezes os seus parentes carregam os padrões que você perpetua, ir na linha daquele grupo, sei lá, assim, vamos supor, não, a minha família sempre foi do litoral e a gente se relacionava assim no litoral. Aí quando eu venho para a cidade grande eu fico, nossa, é uma cultura totalmente diferente, a gente, né, não vive solto na rua, a gente, enfim, sempre tem certos pontos dentro das vivências que chocam e que se cruzam. Então aqui é importante você dar uma reconhecida nisso, porque você pode aprender muito através dessas histórias, tá?
E aí seria um mês que estimula muito os encontros, estimula muito falar com pessoas mais velhas, estimula muito entrar em contato com saberes mais antigos. E aí você também poderia ir para a religião, sei lá, sua religião prega tal coisa, mas em determinada época do mundo a sua religião pregou outra, e aí entrar em contato com essas coisas que chocam e que se cruzam pode te trazer uma percepção mais alargada da vida, das suas questões, né? E de como você processa tudo isso e vive tudo isso. Só dei um exemplo aqui, mas é para aplicar para várias áreas, né? E aí, quando a gente vem em setembro, carta do mestre, aqui mostrando você já alcançando um lugar muito legal na iluminação ou na escala evolutiva, vamos colocar assim. Mas não muito nessa coisa do tipo, ai, pronto, agora eu subi um degrau e daqui eu não desço. Não, porque essa carta do mestre fala que ao mesmo tempo que você aprende, você é um mestre. Então existe aqui uma certa humildade, mas é como se neste momento você pode ser muito mais do que um aprendiz. Você também pode ensinar, você pode auxiliar, você pode ser alguém a quem contar, que se pode contar, né? Porque você já é um mestre. É como se você já tivesse peregrinado e aprendido e evoluído, e agora você pode falar sobre aquele assunto. Agora você pode dar uma sugestão, você pode dar um conselho com muito mais embasamento, porque você já chegou nesse lugar de mestre, de poder ensinar por seus próprios exemplos ou ensinar porque você adquiriu conhecimento para aquilo. Então, é como se falasse que é um mês em que você reconhece já o quanto que você caminhou, a sua sabedoria, e reconhece que você está numa posição agora mais privilegiada. E essa posição é uma posição de alguém que não precisa ficar no pedestal, mas alguém que já passou por certas coisas, já teve o amadurecimento daquilo, entendeu? E aí pode auxiliar de uma maneira muito mais segura, tá? Então é como se talvez até nesse mês viessem muitos eventos e situações e pessoas pedindo auxílio para você em algum nível. Quando a gente chega aqui no mês de outubro, aparece a carta da gratidão. E eu tenho falado para todas as tiragens que outubro, novembro, dezembro começam um final de ano que na astrologia tem certos movimentos mais desafiadores, tá? E aí aqui para você já sai com um pouco mais de leveza do que para as outras leituras. Aqui mostra você entrando num fluxo de gratidão, num fluxo de contemplar o momento presente e se sentir satisfeito ou satisfeita, se sentir plena ou pleno, tá? E aí é um mês também que pede essa postura de agradecer, né? Essa postura de falar, olha, eu reconheço que eu tenho sido ajudada, eu reconheço que eu tenho feito também por mim, então eu agradeço a mim mesma, agradeço a mim mesmo, assim como agradeço as pessoas que me ajudaram pelo caminho, agradeço a espiritualidade, caso você goste, consinta, né, dentro dessa visão de vida. E aí aqui é como se você entrasse num estado realmente de olhar para o lado positivo e agradecer por ele. E não quer dizer que olhar para o lado positivo você estará ignorando que existem coisas difíceis acontecendo. Só quer dizer que você também reconhece que dentro do caos tem coisas boas acontecendo e que você sabe reconhecer que tem. Porque os extremos, né, ficar só no negativo ou ficar só no positivo não traz equilíbrio. Mas aqui eu sinto você já entrando nesse equilíbrio, ok? Então, essa gratidão aqui não tá falando assim, tá faltando gratidão. Não, aqui provavelmente você já entendeu a importância de reconhecer o bom, de reconhecer o positivo e reconhecer também que não é que a vida é um mar de rosas, mas que tem rosas ainda assim nesse mar, né? Que você pode admirar, que você pode agradecer. E aí, aqui em novembro, tem a carta da magia. Aqui, olha só, o que me veio. Intuitivamente, até pode configurar você manifestando coisas. Então, se você gosta de trabalhar com lei da atração e essas coisas, me veio aqui muito forte, tá? Eu sei que nem todo mundo
é conhecedor disso ou gosta de praticar esses saberes, mas aqui estaria muito favorável para você praticá-los ou mesmo intensificar, caso você goste, caso você faça com regularidade. Então, a carta da magia mostra que é um período em que você consegue atrair as coisas para você, manifestar as coisas para você. As pessoas certas entram, as pessoas certas te ajudam, enfim, portas se abrem, janelas se abrem, tudo aberto, escancarado aqui para você. Então, é um ótimo mês para isso. E, inclusive, também muito benéfico para você entrar em situações, em vivências, melhor dizendo, em vivências espirituais, se for do seu interesse. Que pode haver revelações e ajudas muito benéficas aqui. E o mês de dezembro, carta do poder, então que bom, você fecha um ano bem, né? Mesmo com situações mais adversas que possam acontecer no mundo, né? Ou mesmo no Brasil. Aqui eu vejo você muito mais no equilíbrio e talvez até surfando contra a grande massa, que pode ser que a gente esteja passando por um processo mais desafiador como um todo, como um grupo, mas aí aqui eu já sinto que quem escolheu essa tiragem vai estar muito mais fortalecido, muito mais pisando em bases sólidas este ano. Até porque caminha bem, caminha com seus altos e baixos, mas ainda assim com muita fortaleza interior, tá? E aí, fechando o ano com a carta do poder, um ótimo momento aqui é você conseguindo. Então, assim, vamos supor, tem uma crise, você se sai bem diante da crise, sabe? Não sei se isso vai acontecer, mas a gente já tá vivendo uma crise, né? Mas não sei se agrava essa crise. É só um exemplo. Então, vamos supor, se agravar a crise, você conseguindo dar a volta por cima. Você com o poder de fazer acontecer aquilo que você quer acontecer na sua vida. E muito porque você fecha muito bem o ano. E isso é ótimo, porque quase que no meio do ano você já começa a conectar com energias, com vivências, com percepções mais aguçadas, mais espiritualizada, ou mesmo com mais sabedoria mesmo, sabe? Com mais maturidade também. E aí você fecha o ano muito bem com a carta do poder e que venha 2023, porque o saldo acaba sendo muito positivo para vocês, né, do grupo de número 3, ok? Então essa foi a leitura para você. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal. E a gente se vê na próxima leitura e até lá!